Recentemente vimos, mesmo com a atual situação de isolamento social necessário, uma escalada de manifestações oriunda dos Estados Unidos, dada a repercussão do caso do assassinato de George Floyd, uma pessoa negra por um policial branco, que é necessário destacarmos, que o asfixiou com os joelhos em seu pescoço em uma abordagem. Esse caso moveu a internet, através de várias mobilizações, dentre elas uma frase que foi bastante repetida, né? Black Lives Matter, ou aqui, vidas negras importam. No Brasil, tivemos, paralelo a esse caso, a morte do jovem João Pedro, que foi assassinado dentro de casa durante uma incursão policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ainda, durante essas manifestações, a mídia divulgou amplamente a morte do pequeno Miguel Otávio, filho de uma empregada doméstica que caiu de um prédio após ser colocado em um elevador pela empregadora de sua mãe e sob quem estava aos cuidados. Como esses casos, podemos destacar milhares no Brasil. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população negra tem 2,7 mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. É o caso que revela o informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Acho que toda essa violência está diretamente ligada a uma forma de atuação na sociedade e que podemos perceber através de ações como o preconceito. Mas antes de entrarmos nessa discussão, primeiramente dita, acho mais interessante discutirmos sobre o que significam os termos raça e etnia e seus desdobramentos possíveis. O conceito de raça, na história humana, teve um papel específico, principalmente no que tange aos encontros de grupos humanos até então desconhecidos ou culturalmente muito distantes. Principalmente a partir do século XV e as primeiras navegações, esse contato se tornou ainda mais intenso. Então, um termo que se elenca para se designar outros grupos humanos pode ter sido de raça. Nesse contexto, as diferenças físicas foram utilizadas como rótulos qualificativos, indicativo de uma suposta superioridade europeia e uma atribuída inferioridade dos demais grupos. Elevando essa diferenciação a critérios, inclusive aqueles compreendidos à época como científicos, o que favorecia até mesmo uma justificativa de exploração pelos colonizadores. O critério de raça, assim, foi movimentado como um conceito que colocava pessoas como pertencentes a diferentes graus de evolução, ou seja, uma disposição evolutiva que propunha separações radicais através desse critério e assim mobilizava características como o desenvolvimento cultural, aparência física, cor da pele, aspectos visuais, entre outros. Assim, o conceito de raça foi muitas vezes empregado como uma separação e segregação de um grupo humano com características próprias. Através dessa compreensão, as características são determinadas essencialmente pelo fator biológico, e assim os indivíduos são herdeiros, geneticamente, de todas as características de seus antepassados. Ou, como prefere Anthony Giddens, podemos definir raça como o conjunto de relações sociais que permite situar os indivíduos e os grupos e determinar vários atributos ou competências com base em aspectos biologicamente fundamentados. Dessa forma, esse termo, que até hoje existe entre nós e carrega um passado que deve ser mais bem entendido, o conceito de raça servia como uma ferramenta para executar movimentos muitas vezes ligados à exploração e segregação de pessoas, devido a características físicas. Um conceito que foi proposto e que gradativamente foi tomado como sendo representativo de uma nova concepção política sobre os grupos humanos é o conceito de etnia. Esse termo está associado à diversidade cultural, elemento mais apropriado para identificar os diferentes grupos humanos. Esse termo dá pouco valor aos conceitos supostamente biológicos, que anteriormente preponderavam, e busca enfatizar os processos históricos e culturais que são construídos e defendidos por seus respectivos praticantes. A manutenção da identidade de um grupo está relacionada com o cultivo de aspectos culturais, e a consciência do praticante de determinada cultura pode ser entendida como etnicidade, ou seja, é a consciência de pertencer a determinada comunidade étnica, construindo uma identificação com grupos sociais específicos em uma dada sociedade. Assim, as teorias movimentadas através do conceito de raça, que pressupunham uma diferença biológica, se contrapõem aos entendimentos étnicos
que tendem a valorizar as particularidades culturais e suas práticas. Além do mais, o termo etnia colabora para combater a ideia equivocada de que a humanidade se dividiria em raças superiores ou raças inferiores. Com isso, podemos notar que o mesmo país pode abrigar uma série de etnias diferentes, como é o caso do Brasil, né, por exemplo, um país historicamente rico a este respeito. Em nosso território, há um amplo espectro de possibilidades humanas, tanto em relação aos grupos oriundos da África, representados pelos seus descendentes, quanto os grupos indígenas, que aqui já habitavam, ou ainda aqueles diversos grupos vindos da Europa. Ou podemos destacar os grupos também vindos da Ásia, né? O Brasil é um país muito rico nesse sentido. Paralelo a esse conceito de etnia, podemos extrair um outro conceito, de etnocentrismo. Originário de uma maneira específica de se atuar no mundo, o etnocentrismo é um movimento que visa colocar as particularidades culturais como centro ou como se fossem certas em relação às outras. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo como base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Assim, julgar atos culturais alheios pelas formas como eles se dão ou porque aquilo lhe parece errado em uma perspectiva cultural demonstra claramente uma maneira etnocêntrica de enxergar o mundo. Por exemplo, nós e os demais seres vivos necessitamos comer, né? Isso é um fato biológico. Ou seja, se não comermos, nós morreremos, é simples. Todavia, as formas de comer podem variar de acordo com as particularidades culturais. Aqui, no Brasil, nós comemos com talheres, alguns com garfos e faca, outros só com garfos ou alguns só com colheres. Todavia, na Índia, é comum as pessoas ainda comerem apenas com as mãos, sem o uso de nenhuma ferramenta para isso. Já em alguns países asiáticos, né, como o Japão, é comum o uso de dois pauzinhos para isso, né, os chamados hashi, ou seja, são maneiras de comer, de se alimentar. Esses casos evidenciam como o ato de comer, né, que é estritamente biológico, pode variar pelo mundo, pode variar de acordo com os aspectos culturais. E cada um possui sua representatividade particular, e em si eles estão corretos, pois o que lhe é diferente não significa que é errado, né? Se as pessoas em determinado local comem só com as mãos, necessariamente isso não significa que é errado. Julgar que isso é errado é julgar a partir das nossas formas culturais, das nossas formas de apreender o mundo. Isso sim que se consiste o erro. Voltando ao tema principal desse debate, notamos que existe no Brasil uma forma de preconceito que, que é exercida de forma institucional, se assim podemos dizer, em que se organiza toda a sociedade. A manifestação desse modelo de preconceito está presente independentemente da atuação das pessoas, e podemos considerar como uma forma de preconceito que existe de forma velada nas instituições, ou seja, presente nas entranhas das instituições públicas ou privadas, do Estado e ou das leis, que de forma direta ou indireta promovem a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo o caso ainda mais recente de um policial que pisa sobre o pescoço de uma mulher dona de um bar em Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. Ou ainda os casos acima citados, né, do jovem João Pedro, ou o caso do George Floyd, que foi morto nos Estados Unidos, né, por um policial. Ou seja, existe na maneira que as pessoas atuam e que exercem, né, seu poder institucional uma forma de preconceito ali dentro. Outros dados que ainda podemos acrescentar nessa forma não é, de preconceito institucional é aquele que, mesmo em condições muito semelhantes em relação à formação educacional, as pessoas negras ou pardas tendem a receber menos, né? Isso a gente já viu nas semanas anteriores. Ainda em relação à problemática da Covid, né, de toda essa situação que estamos vivendo, dados recentes, né, um levantamento feito por uma pesquisa na cidade de São Paulo, mostrou que mortes e hospitalizações de pessoas pretas, né, ou pardos, sobem mais do que em brancos. E ainda, o recorde de mortes ocorre onde a população negra é maior. Assim, notamos que por falta de acesso ou por outros motivos, inúmeros outros motivos, a população negra ou parda vai morrendo mais do que a população branca, né? Um outro modelo de racismo é o denominado de racismo estrutural, que
que ele atua de maneira mais invisível, se assim podemos dizer, e por muito tempo imperceptível, né? Esse racismo estrutural permeia entre nossas práticas culturais. Esse tende a ser ainda mais perigoso porque é de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas que são embutidas em nossos costumes, né, em nosso cotidiano, e que promove de maneira direta ou indireta a segregação ou o preconceito racial. Essa manifestação, né, elaborada através de falas e hábitos comuns, exibe termos pejorativos, incorporados ao nosso cotidiano que tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Falas como, nego é foda, nego não está nem aí, seu cabelo é bonito, mas como é que você faz para lavar? Ou ainda, temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena e a malandragem oriunda do africano. Esses comentários ou falas carregam uma maneira bem específica de propagar o preconceito existente no nosso país. Essa forma de racismo, nessa estrutural, ela existe independentemente da nossa consciência. Muitas vezes nós propagamos isso sem sequer termos a real noção do quão sérios são as nossas falas. O que podemos notar que, para além do novo, né, mimimi, ou ainda o velho dilema Nutella versus raiz, cada vez mais as pessoas têm tomado ou levado em consideração suas posições na sociedade e assim mobilizado valores que lhes representam, não é? Existe uma riqueza muito grande na diversidade étnica existente em nosso país e é importante termos essa noção. Conceitos como raça são representantes de um passado ainda colonialista, se assim podemos dizer. Se existe uma raça a qual pertencemos, é a raça humana, ou talvez o Homo sapiens, se for melhor. As particularidades existentes são oriundas das riquezas étnicas e das possibilidades de ser humano. Assim, devemos ressaltar que existe uma riqueza, né, um empoderamento, assim podemos dizer, muito grande pelo fato das pessoas se reconheceram como pertencentes a determinados grupos, né? Enfim, galera, se vocês gostaram da aula, deixa um like aí, valeu!